Por sorteio, nosso entrevistado de hoje é o candidato advogado Sávio Aguiar, da chapa 10, OAB Livre e Independente. Eu vou fazer aqui um perfil rápido, um pequeno perfil. Sávio Aguiar é advogado, pós-graduado em Direito, Gestão Tributária, mestre em Direito Constitucional. Atualmente, ele preside a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. Sávio é membro da Comissão Nacional de Direito do Consumidor, da OAB do Brasil, e professor universitário em diversas instituições de Fortaleza. Candidato, bom dia. Bom dia, Nonato. Alegria estar com você nessa manhã, de estar dialogando com a sua qualificada audiência. Seja bem-vindo, a gente agradece. Já vou perguntando logo para os seus eleitores tomarem conhecimento, já devem ter tomado através da sua campanha, qual vai ser o maior desafio de quem assumir a presidência nos próximos anos? Devolver a nossa casa à advocacia. Essa tem sido a principal bandeira que tenham falado, que tenham dito, resgatar a dignidade da advocacia, tão vilipendiada no último triênio, nessa última gestão, e a gente tem esse desafio de quem assumiu o comando da ordem, de devolvê-la a quem de direito, devolvê-la à nossa advocacia. Fora desses, quais outros pontos de trabalho que a próxima gestão, caso sua chapa seja eleita, pretende também atuar? A gente está falando aqui no geral, no genérico, de devolver a OAB a sua categoria. Eu lhe pergunto, o interior sempre sempre fica à margem, os que atuam no interior. Existe um projeto também seu, da sua chapa, para o interior? Sim, a minha identidade com o interior, embora não seja oriundo do interior do estado, mas eu tenho uma identidade muito forte durante todo esse período. Atualmente estou licenciado da presidência da Caixa de Assistência, me licenciei por nenhuma vedação eleitoral, não há necessidade, mas por questão de lisura no pleito, de que nós tenhamos um pleito de igualdade entre todos os pares. Eu solicitei minha licença até o dia da eleição e durante todo o meu período na presidência da Caixa de Assistência, o interior sempre teve um local de destaque, um olhar muito próximo nosso de tentar ter mais ações, de criar estruturas para que nós diminuíssemos o abismo que existia entre a capital e o interior do estado. É bem verdade que a distância às vezes dificulta, mas ela não pode ser um empecilho. E a gente tem tentado, pensado, e na nossa base de propostas, temos várias ações que visam aí a prestigiar ainda mais o interior do estado. A pandemia mudou muita coisa, não foi só aqui, foi no planeta todo. A categoria de advogados também sentiu os efeitos da pandemia, falando de trabalho, atuando junto à sua clientela? Sem sombra de dúvida, a advocacia ela não ficou imune, não ficou isenta aos efeitos da pandemia. Talvez nós tenhamos sido uma das categorias mais atacadas, que sentimos mais aí os danos da pandemia. Nós tivemos um período em que os fóruns ficaram fechados, os prazos não estavam correndo, e aquela advocacia, que é a grande massa, e a advocacia que eu represento, a advocacia militante, se viu ali de mãos atadas, com os fóruns fechados, os prazos processuais não estavam correndo, e muitos saem de manhã para fazer suas audiências, ganhar o seu pão do dia para levar à noite para a sua casa. E de uma hora para outra, tudo fechado, a advocacia sofreu uma precarização muito forte e é necessário que nós façamos aí um resgate de dignidade de cada advogado e advogada do nosso estado. Falar em dignidade, também vocês sofrem, muitas vezes, a atuação de delegacias. O advogado que vai à delegacia visitar um cliente... Advocacia criminalista. A advocacia criminalista. Se vê diante do abuso contra as prerrogativas individuais de cada setor profissional. Estou vendo aqui que entre as suas propostas, uma para fortalecimento da advocacia, criar escola de prerrogativas. Dá para explicar isso? Perfeito, Nonato. Assim, um dos tripés da nossa estrutura de base da nossa gestão, que iniciará a partir do dia 1º de janeiro, com a fé de Deus e a força da advocacia cearense, tem sido para que nós possamos reduzir as violações de prerrogativas da advocacia. Tem sido aí recorrente autoridades públicas violando direitos e garantias que são assegurados a cada advogado. Então, a escola de prerrogativas ela vai ter a função de trazer a advocacia para um sério debate, trazer a advocacia e nessa busca do advogado para dentro da ordem,
para a Escola Superior da Advocacia, para a ESA, nós possamos qualificar o advogado para que ele saiba se defender, ele saiba exigir suas prerrogativas e mais, para que nós possamos também levar aos poderes constituídos uma série de demandas, uma série de situações que visem aí coibir esse tipo de prática, esse tipo de violação a direitos tão sagrados, que são direitos tão caros de cada advogado e advogada, não só do Ceará, mas de todo o Brasil. Então as prerrogativas serão pauta permanente dentro da nossa gestão, sempre tendo como norte a valorização do advogado e da advogada cearense. Interessante. Uma outra também proposta é edital com critérios técnicos e objetivos para vagas nos órgãos em que a OAB possui assento. Não vem sendo atendida essa regra? Olha, Nonato, infelizmente não. A gente tem casos aí nessa gestão de indicações para órgãos políticos dos poderes constituídos que nem de longe são indicações que alcançam esses índices, essas normas. A gente vê muito pelo contrário, é um toma lá da cá de cargos do poder público. A gente tem sofrido a interferência muito forte dos poderes constituídos dentro da OAB Ceará. Isso é algo deletério, algo que a gente não deve permitir, que devemos coibir. Então, já escutamos de bastidores que as próximas indicações do 5º Constitucional da OAB, que sempre passaram pelo crivo da classe, se a chapa concorrente, a chapa amarela, for vencedora, retirará da advocacia o direito da escolha dos seus representantes, será uma decisão apenas do Conselho Seccional encaminhada ao Tribunal de Justiça. Isso a gente olha com muita preocupação, porque está se tirando um direito já há muito tempo adquirido da advocacia cearense de ter a oportunidade de votar em quem ela tem necessidade, quem ela imagina candidatos que poderiam fazer a representação no 5º Constitucional. É como se já houvesse aí um direcionamento. Então a gente olha isso com muito cuidado e todas as indicações dos cargos onde a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, tem assento, partirão de premissas técnicas, onde o advogado que lá for representar a nossa casa será um advogado que tenha estreita relação com a matéria e com o conteúdo a ser abordado. Hoje em dia, empresas, organizações, principalmente como entidades como a OAB, disponibilizam para os seus clientes aplicativos que facilitam a vida de quem está atuando. Estou vendo aqui que uma proposta sua é criar o aplicativo Meu Advogado OAB para que os clientes achem advogados disponíveis no mercado. Isso é novo? Existe ainda não? Não existe. A gente tem na caixa de assistência, nós lançamos um aplicativo, que ele é um aplicativo multifuncional, onde o advogado consegue ter acesso aos seus convênios, consegue ter acesso às suas publicações, às notícias e serviços oferecidos pela caixa de assistência. Lá lançamos esse aplicativo, que está em pleno uso pela advocacia cearense. Na OAB, o que a gente imagina é que a gente possa aliar a tecnologia, guardando as premissas do nosso código de ética, para que não haja violação, mas que a gente possa facilitar o encontro da advocacia com o seu cliente, para que a OAB possa ser uma ponte, não um dificultador. Então, esse aplicativo vem nessa perspectiva de que a OAB possa, por meio de um banco de dados seguro, para que não haja violação de dados, a gente possa disponibilizar por geolocalização a advocacia que se colocar à disposição, tiver interesse em participar desse banco de dados, e o cliente vai ter ali à sua disposição, por meio também muito rápido, de forma mobile, ali a informação que ele deseja, que ele busca e que ele acredita e terá, certamente, com o advogado e advogada de sua escolha. Fiquei curioso para saber o que é que rege o código de ética nesse caso, por exemplo. Não pode publicizar-se? A publicidade ela tem que atender a alguns requisitos, tá, Nonato? Não pode haver aquela publicidade ostensiva, aquela publicidade abusiva, do tipo, vou colocar um outdoor na cidade, né? Vou colocar ali um programa, um comercial no horário nobre da televisão, vai passar uma propaganda de uma história de advocacia. Então, isso há vedações, não é permitido. Há vedações para isso, tá certo? Então, o que a gente quer, o que a gente deseja, e na verdade existe já, há pouco tempo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, ele flexibilizou um pouco as regras para que a permissibilidade das redes sociais, que hoje é uma realidade, não adianta ninguém fugir desse debate, já houve uma permissibilidade, mas a gente entende ainda que ainda há muito a evoluir, que é necessário que a discussão sobre a divulgação dos serviços da advocacia ela seja amplificada, porque os tempos são outros, é necessário que haja um olhar, sim, para a publicidade, uma publicidade que não viole os termos técnicos do nosso código, mas que haja uma flexibilização e haja um novo olhar sobre a nova era que se instala, que é a era digital. A gente tem informações de que o índice de inadimplência da categoria junto à OAB é grande.
E aqui também há uma situação na oitava proposta de criar inscrição gratuita para obtenção da primeira carteira da OAB. Isso vem de encontro a uma novidade? Na verdade, é um incentivo que a gente idealiza, que a gente imagina. Eu sou na condição de professor, Nonato. Eu recebo muito ex-alunos, agora na condição de advogado, que vêm buscar, me pedir um emprego, que querem uma orientação de como iniciar sua carreira, para onde correr. Alguns professores me digam, mas onde é que eu corro aqui, para onde é que eu vou para tentar ganhar minha vida? E o que a gente vê é um desprestígio da OAB Ceará para com essa jovem advocacia. Essa jovem advocacia ela não encontra guarida, ela não encontra apoio dentro da nossa casa. E a ideia é que a gente possa, já que ele está iniciando, já paga tantas taxas, tem tanta dificuldade, está saindo da faculdade ali com muito esforço, muitos alunos do FIES, alunos de ProUni. Então o que a gente deseja é que a gente faça esse incentivo para que o advogado, naquele momento inicial, que ele está nascendo para a profissão, ele encontre ali uma salvaguarda, ele encontre um facilitador para que ele possa iniciar a sua carreira. Interessante que você falou de jovens advogados, e eu estava vendo essa semana que a juventude brasileira, Neilene, que está desalentada, principalmente jovens formandos, que o estudo mostra que, junto a motivos como pandemia, crise econômica, política, de valores, soma-se a percepção de que um diploma universitário já não garante muita coisa hoje em dia. A sua citação de que alunos vivem a correr atrás, me deu uma sugestão, que alternativa, tomar. Isso parece que vem combinar com esse estudo, né? Sim, Nonato. Eu vim de uma família humilde, então assim, eu sei bem o que são as dificuldades quando se inicia uma carreira. E quando você, por exemplo, na minha, eu sou o primeiro formado na família e não tenho nenhum referencial jurídico na família. Então, o desafio foi muito maior. É diferente de você ser um empresário da advocacia, de você ser alguém que herdou o escritório de advocacia. Assim, eu sou com a maioria da advocacia cearense que batalha todo santo dia para poder ter o sustento no final do mês. E o que a gente enxerga muito é que existe o sonho da graduação. Eu vejo isso nos meus alunos, existe aquela vontade de vencer na vida, só que não é simplesmente ter uma carteira da OAB, uma carteira de advogado, que vai fazer com que as coisas, num passe de mágica, elas aconteçam e mude a sistemática da vida daquela pessoa. Então eu enxergo muito nisso, que nós, que somos homens e mulheres de ordem, como falamos, nós temos a missão de facilitar, de diminuir os impactos e de dar esperança para quem está começando ou para quem momentaneamente passou uma situação de dificuldade, uma dificuldade transitória. Então a gente tem essa missão, sim, de estar próximo, de estar perto, para que nós possamos ter dias melhores na advocacia cearense. Para você que ligou o rádio agora, ou para você que entrou nas lives do Facebook, do Instagram e também do YouTube, através do Jornal Jangadeiro, nós estamos conversando aqui com o advogado Sávio Aguiar. Ele é o cabeça da chapa, que é uma chapa que tem quantas 110 colegas, é uma chapa que muito me deixou feliz. Chapa 110 colegas? Pessoas. É mesmo? 55 homens, 55 mulheres. Chegou no ponto que eu queria perguntar exatamente. Não tem, no ano passado, na eleição passada para a OAB, tinha presença de 30%. 30% das mulheres. Isso, também. Um mínimo 30%. Esse ano, eu estou apenas vendo que você tem a minha vice, doutora Regina Jansen, mulher de fibra, de garra, que muito orgulha a advocacia cearense, e eu tenho muita felicidade em caminhar com ela, porque ela é uma história de vida. Eu brinco com a Regina que as nossas histórias de vida são muito próximas, são muito parecidas. A Regina, nesse momento, está em Canindé, visitando e dialogando com a advocacia de Canindé, e a gente tem abraçado todo o estado do Ceará nesse diálogo permanente. A sua nona proposta é exatamente Procuradoria de Defesa da Mulher Advogada. Fala um pouco. A gente entendeu, Nonato, que existe hoje um movimento do Conselho Federal, que já não era sem tempo, de gerar paridade nos cargos do sistema OAB. E dentro dessa paridade a gente entendeu, e hoje o público feminino ele se torna a maior parte da advocacia. E já não era sem tempo que ela tivesse o seu status de protagonista dessa história. Mas ainda é bem verdade que muitas pessoas desrespeitam a mulher, não conseguem manter o respeito que se espera, seja nos órgãos, seja na própria advocacia. E a gente, desde a Caixa de Assistência, onde na Caixa lançamos um programa para mulheres advogadas vítimas de violência doméstica, a advocacia feminina não estava à margem disso, principalmente na época da pandemia, onde a gente teve um aumento crescente. Então lá criamos um projeto
para salvaguardar as mulheres advogadas vítimas de violência doméstica. E queremos agora na OAB ter uma visão macro, para que nós possamos pensar as prerrogativas da advocacia feminina, para que a gente possa entender a ambiência feminina e ter pautas específicas, tratamento diferenciado para se chegar à igualdade, porque a gente sempre busca a igualdade dos pares. Se há um desrespeito às prerrogativas do advogado homem, eu fico imaginando as mulheres devem sofrer mais, né? Mas a gente já teve caso, Nato, de colega advogada ser impedida de entrar no fórum porque uma saia, por exemplo, estava um pouco acima do joelho. É gritante o abuso, é um absurdo. A gente vê situações onde os honorários que se paga a um colega homem não é o mesmo honorário que paga a mulher. Isso não existe. Acho que existe em toda a profissão, não é só na sua, não. Outra coisa aqui, projeto estagiário qualificado OAB. Como é que se define esse projeto? Nessa minha vivência do magistério, eu sempre identifiquei que o estagiário, o nosso aluno lá, ele é ávido de conhecimento, ele quer o conhecimento, ele busca o conhecimento. Mas muitas vezes ele não tem ele sai zero da faculdade, ali, dos conhecimentos de gestão de escritório, não de conteúdo técnico, mas do manuseio do operacional diário. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai implantar? A gente vai fazer um estreitamento de laços entre a OAB e as faculdades, que hoje é uma lacuna muito grande existente. O colega sai, o aluno, o ex-aluno, o colega sai e não tem nenhum conhecimento do que é a ordem propriamente dita. Quem não tiver um colega que possa lhe encaminhar, fica muito difícil. Fica perdido. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse estagiário e a gente vai dar um suporte de treinamento a ele, como, por exemplo, como ele acessar os sistemas de justiça, o PJE, o ESAG, que são sistemas da nossa lida diária, para que ao chegar no escritório de advocacia, ele já chegue assim, com um mínimo de atenção para que o advogado que vá contratá-lo tenha a certeza de que ele será um estagiário competente, que dará vazão e não terá aquele delay de tempo ali, primeiro para se afeiçoar a sistemas, para entender a logística de um escritório. Então a gente busca aí fazer essa inserção no mercado. Eu tenho também aqui, queria saber, com relação ainda ao interior, nós falamos um pouco, abertura de coworks junto ao interior. Excelente. Nonato, nessas minhas andanças de interior, que foram muitas, percorri aí milhares de quilômetros, percorrendo todo esse estado do Ceará, de leste a oeste, norte a sul, visitando comarcas, visitando as subseções. E aqui na capital... É uma campanha política, né? Totalmente. Eu brinco que é uma... Abraço todo o estado, né? Eu estava semana passada no Cariri, fui a Araripe, Potengi, Campos Sales, a Canindé, enfim, Baturité, todo o estado eu saio cortando para que a gente possa dialogar com a nossa advocacia. E lançamos aqui em agosto, no dia da advocacia, pela Caixa de Assistência, o meu escritório CAAS. É um moderno coworking, totalmente gratuito, um dos mais belos e mais modernos da cidade de Fortaleza, à disposição da advocacia cearense. E quando falo da advocacia cearense, fico muito feliz. Até na entrega, Nonato, vou lhe confidenciar, eu até chorei quando estava fazendo a entrega daquele equipamento, porque na minha cabeça eu voltei a algumas casas, olhei pelo retrovisor da vida e me vi iniciando minha carreira sem ter tido nenhum suporte, tido nenhum tipo de apoio. E hoje, a Caixa de Assistência conseguiu entregar para a advocacia uma bela estrutura física que dá a possibilidade dele fazer audiências, atender clientes, trabalhar durante o dia todo, uma moderna estrutura confortável, com ar-condicionado, Wi-Fi, funcionários que irão atender. Fica na Ponte Vieira? Fica ao lado do Fórum Cláudio Bevilacqua. Bem funcional. E esse equipamento tem mudado vidas, Nonato. Eu tenho escutado depoimentos de colegas advogados e advogadas que me contam que tiveram sua dignidade devolvida. Houve um resgate da dignidade. E o que a gente quer é pegar esse projeto e levar para todo o interior do estado, para as nossas subseções, para que a advocacia do interior também tenha esse equipamento, também tenha essa possibilidade. Já nos deixa muito feliz saber que hoje a maior parte da advocacia que está utilizando esse equipamento são advogados que vêm do interior do estado, fazer uma audiência, atender um cliente aqui em Fortaleza e não tinha uma base, não tinha uma estrutura para ficar. E hoje conseguem ter um canto de acolhimento, um local de acolhimento empático, com um sorriso nos olhos, o sorriso na boca, como a gente costuma falar, para que a advocacia seja bem recepcionada e a sua dignidade seja restabelecida. Então, eu vou lhe dar os 2 minutos finais para que você possa convocar aos seus companheiros advogados a se firmarem, a estarem presentes na eleição, que é importante, na quarta-feira que vem, e faça a vez de publicizar também o seu nome.
Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço, dizer que sempre é uma alegria retornar a casa, ao Sistema Jangadeiro, para que a gente possa falar aí com a sua audiência mais do que qualificada, e dizer à nossa advocacia que dia 17 nós temos a condição de mudar ao quadro letárgico em que se encontra a nossa OAB Ceará. A gente tem a condição de ter dias melhores, para que nós possamos ter de volta um OAB Ceará livre, um OAB Ceará independente, um OAB Ceará inclusiva, não um OAB Ceará de poucos, de empresários da advocacia, de pessoas que não olham para aquele mais necessitado, que não olham pela advocacia militante. Eu costumo falar que quem vem da militância, quem ralou, quem sofreu e quem sabe das dificuldades da advocacia, sabe o quão caro é, o quanto é importante que nós possamos ter dias alvissareiros na nossa advocacia cearense, para que nós possamos ter o desvencilhamento da OAB Ceará dos poderes constituídos. Não é mais possível que aceitemos aí os poderes constituídos do Estado, políticos, dando ordens na OAB Ceará. Chegou a hora da libertação e eu convido a advocacia cearense na próxima quarta-feira, dia 17, de 8 às 16, no Centro de Eventos e todo o interior do Estado, na sede das subseções, votar 10, votar na liberdade, votar na independência. Obrigado, advogado Sávio Aguiar. A chapa dele é 10, OAB Livre e Independente. Nós agradecemos a sua presença aqui, torcemos pelo sucesso do evento que é tão importante para o Estado. A gente agradece mais uma vez, um forte abraço.